Oba! Tudo bem, pessoal? Ó, terceiro médio A, 14 de julho, terceiro médio B, 7 de julho, e os roteiros, a parte escrita, vai ser bem depois, tá? O terceiro médio A só no dia 21 de julho e o terceiro B só no dia 24 de julho. Por que tão depois? Porque as duas semanas de 6 a 17 de julho vão ser as semanas de avaliação bimestral de vocês, né? E a coordenadora Simone pediu para essas duas semanas, 6 a 17 de julho, vocês terem só as aulas e não terem roteiro de estudo, lição de casa, nada, que é para vocês poderem estudar e fazer as provas, né? As avaliações. Então, vocês nessas duas semanas vão ter duas aulas comigo, mas não vai ter o roteiro de estudo, não vai ter a lição de casa, porque vocês vão ter a prova para vocês estudarem, né? Quando é que vai ter então a parte escrita do que eu estou falando nas aulas? Depois, na semana depois que acabarem as provas, que daí é a semana de 20 a 24 de julho, tá? E qual que vai ser o pequeno problema? Para recuperar o tempo perdido, nessa semana que vai ser de 20 a 24, uma semana depois que vocês teve as provas, vocês vão ter um dia de roteiro para duas aulas, que vai ser essa aqui que eu vou falar hoje, que é Camboja, mais a próxima matéria, né? E depois o outro roteiro vai ser mais duas aulas da semana correta, que eu vou ensinar mais para frente, vou gravar as aulas, tá? Então, gente, terceiro A, terceiro B, excepcionalmente, por causa das avaliações das provas, vocês vão ter o roteiro bem depois, e depois que passar as provas tudo, vocês vão ter comigo dois roteiros maiores, porque esses dois roteiros vão ser para 4 aulas, tá? Nada que vocês morram, tá? Tanto que eu vou tentar fazer rapidinho para não dar muita coisa, para não cansar vocês, tá? Pessoal, eu ainda estou falando de socialismo no mundo. Eu estou falando agora do caso do Camboja, que é a pergunta 13, tá? Então presta atenção na aula, na explicação, e depois, bem depois, você pega o roteiro, tá? Para isso, deixa eu ver se está gravando, que eu estou com medinho. Está gravando, joia. Imaginou? Eu dou a aula inteira e não está gravando? Eu vou fazer aparecer a imagem aqui. Aí apareceu. Eu vou apagar a luz aqui da frente para ficar joinha. E olha aí, pessoal, Guerra do Camboja. Nossa, que foto macabra, né? O que aconteceu na Guerra do Camboja? Que foi de 75 a 79, 4 anos de loucura total. Onde fica o Camboja? Olha aí no mapa. Olha aqui o Camboja. Ele está na Indochina, aquela região entre a China e a Índia, que pertencia aos franceses e aos ingleses, tá? O Camboja era a Indochina francesa, como também era o Laos e o Vietnã, tá? Olhou o Camboja aqui? Olhou? Qual que foi a treta aí no Camboja? Quando o Laos, o Camboja e o Vietnã, eles conseguiram a independência, eles expulsaram os franceses de lá, aconteceu uma bagunça política nesses países para ver quem que ia governar, quem que ia ficar no poder, já que expulsaram os branquelos franceses, né? E daí nessa confusão toda apareceram líderes que cismaram que esses países tinham que ser socialistas, né? O resultado, a confusão que foi a Guerra do Vietnã, a aula anterior que vocês tiveram comigo, né? E a mesma bagunça vai acontecer com o Camboja. O povo cambojano queria expulsar os franceses, conseguiu. O Camboja ficou independente nos anos 60. Se eu não me engano, foi em 63. O país ficou independente e daí o país entrou num tipo de uma guerra civil, uma bagunça, para ver qual pessoa do povo cambojano ia governar o país, já que expulsaram os franceses, né? E apareceu lá um cara que queria fazer o país virar socialista. Olha bem a cara dele. O
Pol Pot. O Pol Pot era o cara lá no Camboja, o político lá, o líder, que ele queria fazer o país virar socialista. Por causa da guerra do Vietnã, sobrou também para o Laos e para o Camboja. Tropas americanas também usaram aqui como base. Quando os Vietcongs fugiam para o Laos e fugiam para o Camboja, os americanos invadiam esses dois países que não tinha nada a ver com a história para catar os Vietcongs. Gente, foi uma bagunça generalizada, tá? E o Pol Pot aproveitou dessa bagunça para tentar tomar o poder, tá? Como que ele conseguiu tomar esse poder? Ele também treinou os guerrilheiros dele. Lembra que no Vietnã, os guerrilheiros do Ho Chi Minh eram os Vietcongs? No Camboja, os guerrilheiros do Pol Pot eram o Khmer Vermelho, tá? Olha aí, os guerrilheiros do Pol Pot. Aqui são as ruínas de Angkor Wat, tá? Que é uma cidade lá sagrada no Camboja, hinduísta, tudo, que esses desgraçados destruíram quase tudo, dizendo que era uma coisa do passado colonialista, do povo que seguia a religião, porque o bom é o comunismo, onde o povo é ateu. Eles fizeram muita coisa errada, inclusive destruir um patrimônio da humanidade, tá? Olha aí os caras do Khmer Vermelho, olhou? Eles eram os Vietcongs do Pol Pot. Então no Vietnã, Vietcong, no Camboja, Khmer Vermelho, tá? Por que chamava Khmer Vermelho? Porque Khmer, na língua cambojana, significa império, domínio, reino. E qual que é a cor que representa o socialismo, o comunismo? Vermelho, né? Olha eles aqui, o Pol Pot jovem. Olha aqui os caras do Khmer Vermelho, andando pelas selvas do Camboja para fazer a cabeça do povo e tomar o poder, tá? Esse pessoal do Khmer Vermelho, olha eles aí, eles eram fanáticos, eles achavam que eles que estavam certos, quem era contra eles tinha que ser eliminado, aquele radicalismo, né? Eles iam por todo o país e praticamente forçavam o povo camponês pobre a apoiar eles, tá? E a se juntar a eles, a pegar em armas, e acontecia, lógico, as maiores atrocidades. Por exemplo, eles pegavam crianças e tiravam da família, faziam uma lavagem cerebral e eles viravam guerrilheiros do Khmer Vermelho. E não se deixe levar pela aparência de criancinha pequenininha. Essas criancinhas faziam as maiores atrocidades. Olha que absurdo, tá? Quer um exemplo de atrocidade? Olha aqui, adolescente está se gabando, achando o máximo que cortaram a cabeça de um moleque. Se vê que esse moleque aqui não quis entrar para o Khmer Vermelho. Não, eu quero meu pai, minha mãe, sei lá o quê. Cortaram a cabeça para servir de exemplo. O que você imagina de atrocidade aconteceu aqui, tá? Idade da pedra total, idade média horroroso, tá? Então se prepara que isso aqui foi punk, tá? Foi hardcore. Dá uma olhada. Daí o terror correndo solto no interior do Camboja, porque o Pol Pot, que era louco, e os caras do Khmer Vermelho, que eram fanáticos, eles aprontavam aquelas atrocidades tipo cortar a cabeça. O povo desesperado, com medo do Khmer Vermelho, fugia para as cidades para procurar abrigo para não morrer. Olha aí a loucura. Sempre quando tem guerra no país, o povo mais pobre que se ferra, sempre, tá? Sempre sobra para o mais fraco, né? E assim foi indo, mas o Pol Pot e seu Khmer Vermelho conseguiram, ganharam a guerra civil, tomaram o poder, tá? Quando foi isso? 75. Deixa eu voltar para você guardar bem a cara dele. Olha bem a cara desta figura. O Pol Pot e seu Khmer Vermelho, eles tomaram o poder em 75. E assim que ele tomou o poder, ele se declarou presidente do país e ele falou: agora o Camboja é uma república socialista. Que novidade, né? Só que ele era doidinho, né? Ele falou que não ia ser um socialismo qualquer.
na cabecinha dele, ele falou que o Camboja ia fazer uma coisa nova. No Camboja ia existir um comunismo perfeito. Volta lá para a imagem. Aqui. Ele falou que ia ter um comunismo perfeito. O que era o comunismo perfeito? O comunismo é mais que o socialismo, né? O comunismo é todo mundo ser comum, todo mundo ser igual, não ter mais nenhuma classe social. Olha como ele era doido. Ele falou: 90% do povo do Camboja é analfabeto, pobre, camponês, plantador de arroz. 10% do povo é o povo que sabe ler e escrever, bem informado, que tem melhores hábitos, né? Que mora na zona urbana, nas cidades, médicos, professores, comerciantes, né? E essa minoria, esses 10% que tem dinheiro, eles são os malditos, os desgraçados que exploram o 90% que é pobre e analfabeto. Na cabeça do Pol Pot, o que seria o comunismo perfeito? Todo mundo ser igual, né? Daí uma pessoa que é inteligente, que é normal, pensa assim: vamos fazer esses 90%, que são pobres, miseráveis, eles têm um padrão de vida bom dos 10%, né? Qual que foi a ideia do Pol Pot que era louco? Ele falou: esses 10% que tem dinheiro, mora na zona urbana, sabe ler e escrever, eles vão viver igual à maioria, aos 90%. Porque o povo camponês da roça, ignorante, é um povo puro, não foi contaminado pelas desgraças do capitalismo, tá? E na cabeça do Pol Pot, ele pensou: eu vou exterminar esses burgueses, esse pessoal que mora na cidade, e o Camboja vai ser um país perfeito, vai ter o comunismo perfeito. Todo mundo no Camboja vai ser camponês, ignorante, plantador de arroz. O que ele fez? Ele e o pessoal do Khmer Vermelho, assim que tomaram o poder, eles obrigaram toda a população que morava nas cidades, na zona urbana, a ir para o campo e para a roça, plantar arroz, virar camponês, tá? Então imagina, um comerciante, um cara que tem uma indústria, um médico, um professor, um advogado, tá? Um arquiteto, todos eles perderam tudo foi confiscado pelo governo, e eles tiveram que ir com toda a família para a roça, para virar camponês, plantador de arroz, porque isto é o ideal, isto é o comunismo perfeito. E depois que todo mundo saiu das cidades, o Pol Pot deu ordem para acabar com as cidades, dinamitar, bombardear, acabar com as cidades. Era para o país inteiro virar uma zona rural, porque a pureza é o camponês plantador de arroz da zona rural, tá? Eu não tenho nem que falar para você que esses campos aqui parecia campo de concentração, porque todo mundo tinha que trabalhar o dia inteiro, virar camponês, né? Vigiado pelos soldados do Khmer Vermelho, tá? Ou seja, virou um verdadeiro holocausto, tá? Olha o pessoalzinho aqui fazendo trincheiras aqui durante a guerra, né? Vigiado pelos caras do Khmer Vermelho. Trabalha que é pro bem do país, tá? Olha que absurdo. Olha aí uma imagem. Aqui o pessoal trabalhando, fazendo uma obra no campo. O povo virou escravo, todo mundo vigiado pelo Khmer Vermelho, tá? O país ficou tão atrasado, tão idade na pedra, que não tinha energia elétrica, não tinha água tratada, lembra? Destruíram todas as cidades, tá? Ninguém mais podia estudar, e daí ficou essa coisa horrorosa, camponês plantador de arroz. E também não tenho que te falar que o Pol Pot fechou as fronteiras do Camboja. Ninguém sai, ninguém entra. Então durante esse tempo, ninguém no resto do mundo sabia o que acontecia no Camboja. Ninguém tinha ideia do que estava acontecendo, tá? Aqui você vê, ó,
muita gente foi assassinada, porque, lógico, tinha pessoas que se recusavam. Não, peraí, eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um arquiteto, sou um professor, isso está errado, eu não quero ir para a roça ser, você não quer? Matava a pessoa na frente de todo mundo para servir de exemplo, tudo na base da porrada, na matança, tá? Então, quem era contra via fuzilar alguém na tua frente, a pessoa, tá bom, a pessoa ia, tá? Olha aí a matança que foi, tá? E até criança, ó, todo mundo trabalhando pro bem do Camboja, com os caras do Khmer Vermelho armados tomando conta. Virou um campo de concentração. O país virou um campo de trabalhos forçados, tá? Bom absurdo. Porque pro Pol Pot, isso era o ideal. Todo mundo plantando arroz. Lembra que arroz nasce em lugar alagado, né? Lá tem clima de monções. Todo mundo plantando arroz o dia inteiro, 7 dias por semana, porque daí todo mundo vai ser purificado. O trabalho purifica e você vai ser um puro camponês plantador de arroz. Nossa, tô adorando essa história. Lindo, tá? Porque assim você consegue o comunismo perfeito na cabeça do Pol Pot. Professor, por que tem esse monte de caveira aqui, tá? Que o Pol Pot não batia bem das cacholas. O povo todo foi para a roça, virou escravo, camponês plantador de arroz. Só que quem sabia ler e escrever, quem tinha uma vida digna e agora vivia que nem um escravo, você não aceita isso, né? Quem era mais inteligente, porque pro povo camponês aquilo era normal, sofrer, viver aquela vida desgraçada, né? Era normal. Agora, para quem perdeu tudo, não aceitava aquilo. E daí de madrugada, à noite, naqueles campos de trabalho, um falava pro outro, temos que dar um jeito, esse cara é louco, nós temos que nos revoltar, tomar de novo o poder, isso não está certo, né? E daí, lógico, tinha espiões no meio, sempre tem no comunismo, né? E falaram, olha Pol Pot, esse pessoal, tô resfriado, não repara não, tá? Tô dando aula com o nariz tudo tampado. Esse pessoal aí, Pol Pot, eles estão tramando contra você. Eles querem acabar com o comunismo perfeito. O que a gente vai fazer, Pol Pot? O Pol Pot pensou e falou, já sei. O Pol Pot fez 3 coisas maravilhosas. A primeira coisa que ele fez, tá? Ele falou, mate todo mundo que sabe ler e escrever. Mate todo mundo que sabe ler e escrever. Porque quem sabe ler e escrever é a elite do país, aqueles 10% malditos que tem que ser eliminado. E daí ele deu ordens para matar todo mundo que era alfabetizado. Campo de matança, né? E para ter certeza que tinha morrido todo mundo, ele mandava matar, punha lá o corpo para apodrecer. Como o país é muito quente e úmido, o corpo apodrecia rapidinho em 2 semanas, né? E ele mandava guardar os ossos, principalmente as caveiras, para contar quem morreu. E ele tinha uma ideia mórbida de fazer um monumento usando esses ossos. Que queria fazer uma pirâmide com osso humano? Não sei, o cara era louco, tá? Mas ele mandou guardar os ossos. Então você vai ver um monte de ossada humana, tudo assim estocado, armazenado, guardado, para o Pol Pot fazer aquela obra que ele queria em homenagem ao comunismo perfeito. Cara louco, né? Dá uma olhada hoje em dia, tá lá até hoje para você ver essa loucura que foi os ossos, tá? Professor, que absurdo! E daí todo mundo que sabia ler e escrever foi morto, tá? Ele deu ordens para pegar esse pessoal que sabia ler e escrever, que era elite, tá? Ele mandou levar para um lugar lá para ser torturado, para interrogar a pessoa, tudo. E ele mandava ter uma foto de quando a pessoa entrava, e ele mandava também ter uma foto da pessoa morta, que era para ter os arquivos, saber, esse professor, estou inventando, esse professor universitário, que é um perigo, porque ele é contra o comunismo perfeito,
ele foi preso, ele foi interrogado, ele foi torturado e ele foi fuzilado, ele foi eliminado, tá? Então, você tem uma ideia. Então tinha que ter toda a documentação de que isso acontecia. Olha que absurdo, tá? E as pessoas iam morrendo. Lógico, quando quem sabia ler e escrever percebeu que quem era alfabetizado estava sendo eliminado, as pessoas começaram a mentir. Você sabe ler e escrever? Não, imagina, eu sou retardado, eu sou errado, eu sou ignorante. Mas acontece que o Khmer Vermelho falou, um estranho, né? Falou, Pol Pot, a gente já matou todo mundo que sabia ler e escrever, mas nós estamos desconfiados que tem gente alfabetizada aqui que está viva porque ela está se fazendo de burra, de ignorante, a pessoa está escondendo que sabe ler e escrever. Isso é um perigo, né, Pol Pot? Ele falou, não, tudo bem, faz a segunda coisa. Qual que é a segunda coisa, Pol Pot? Ele falou, mate todo mundo que usa óculos. Por que, Pol Pot? Porque quem usa óculos está usando óculos porque gastou os olhos de ler, que camponês não usa porque não tem que ler, né? E teve dinheiro para ir num oculista e fazer os óculos. Quer prova maior do que é burguês capitalista? O cara gastou os olhos de ler, então sabe ler e escrever, e ele tinha dinheiro para fazer os óculos. Resultado, o Khmer Vermelho foi lá nos campos de trabalho, separou todo mundo que usava óculos e fuzilou. Olha aqui, tá? Coisa linda, né? Quem usava óculos percebeu o que estava acontecendo e fez o quê? Jogou fora. Nossa, não uso óculos, eu enxergo perfeitamente, tá? Então o Pol Pot matou quem sabia ler e escrever, matou quem usava óculos. Daí o Khmer Vermelho, ô Pol Pot, ó, matamos mais gente, tá? Mas nós estamos desconfiados que tem gente que usava óculos e que jogou fora os óculos para a gente não saber quem que tinha óculos, né? O que a gente vai fazer? Ele falou, calma, eu já vou resolver isso. Faça uma terceira coisa. Qual que era a terceira coisa? Primeira, mata quem sabe ler e escrever. Segunda, mata quem usa óculos. E terceira, mata todo mundo que tem mãos lisas. Quem tem mãos lisas? Ué, não entendi. Ter mão, o que é ter mão lisa? Você alguma vez já tocou na mão, cumprimentou um pedreiro? Uma pessoa que lida com coisa pesada, tá? Por exemplo, uma vez um pedreiro, eu dei a mão para um empreiteiro que fez obra para minha mãe, cara, deu até aflição. A mão do cara é muito grossa, é muito áspera. Então quem trabalha pesado, um camponês, por exemplo, ele tem a mão grossa, áspera e cheia de calos. Um médico, um professor, um advogado, um comerciante, né? Eles, como tem outro tipo de trabalho, a mão é a unha limpinha, a mão assim gostosinha, né? Pele macia, né? Ele deu a terceira ordem: mate quem tem mãos grossas, mãos finas. E quem tinha? Resfriado. Quem tinha mãos finas também foi fuzilado. Que absurdo, tá? Gente, ninguém podia fugir do país que estava isolado, ninguém entrava, ninguém sabia que essa matança estava rolando. Ninguém sabia. O país entrou num verdadeiro inferno, tá? Só bem mais tarde descobriram o motivo. Por quê? Em 1979, alguém, não sei quem, alguém conseguiu fugir do país, tá? Alguma pessoa corajosa, perseverante, fugiu para o país vizinho, que era a Tailândia, atravessando as selvas, tudo, né? Conseguiu fugir e pediu ajuda. Pelo amor de Deus, me ajude, mande ajuda, o meu país, tá? E contou uma história. O meu país virou um campo de concentração, tá matando todo mundo, tá guardando os ossos. Era uma história assim inacreditável. A princípio achou que quem fugiu estava louco, né? Mas daí falou, peraí, é verdade, o Camboja faz 4 anos que ninguém entra, ninguém sai, não tem contato nenhum, né? Chamaram a ONU, as tropas de segurança da ONU, tá? As tropas de paz, os capacetes azuis, né?
eles entraram no Camboja, invadiram o Camboja, né? Porque quando foram entrar foram recebidos pelo Khmer Vermelho, né? Gente, ninguém conseguia acreditar que aquilo era verdade, tá? Bom, a ONU teve que entrar, então também o Vietnã também entrou, a ONU, a Tailândia, eles entraram, conseguiram libertar o povo depois de 4 anos, tá? E o povo parecia zumbi, pelo amor de Deus. O povo tudo magro, desdentado, rasgado, assim, tá? Pelo amor de Deus, me tira daqui, eu não aguento mais 4 anos de inferno, tá? E daí a ONU, meu Deus, quem foi que fez isso? O Pol Pot, né? Queria pegar o Pol Pot, não conseguiu pegar o Pol Pot, aguenta aí, tá? Gente, só em 79, depois desses 4 anos de loucura, de matança, que a ONU entrou no país e libertou o povo, tá? O país estava completamente arrasado. Não pegaram o Pol Pot, aguenta aí. Nos anos 80, Hollywood fez um filme, né? Tá? Ganhou até Oscar. Esse filme é de 84, 85. Eu lembro assim vagamente da época, tá? E que chamava Os Campos de Matança. Ou melhor, Os Campos da Morte, né? Então, foi de um jornalista americano que depois que acabou a guerra foi lá no Camboja para ajudar a ver tudo. Ele ficou amigo lá de algumas pessoas que resistiram e ele ficou assim de cabelo em pé de ouvir as histórias. E ele aqui nesse filme, que esse jornalista escreveu a história, ele conta tudo que rolou lá, né? De ficar arrepiado de ver esse filme, tá? Adivinha o nome que esse filme ganhou no Brasil? Seria Os Campos da Morte, né? Os Campos de Matança, né? No Brasil o nome foi Os Gritos do Silêncio. Os Gritos do Silêncio, ó, ganhou 3 Oscars, tá? Os Gritos do Silêncio, pelo amor de Deus, tá? Então conta a história das matanças do Camboja, né? Uma coisa horrorosa, tá? E o país estava completamente arrasado. Tinha que reconstruir as cidades, reconstruir escola, reconstruir hospital, fornecer energia para o povo, energia elétrica que não tinha. Tinha que ensinar todo mundo a ler e escrever de novo, tratar o povo que estava doente, reconstruir as estradas. O país estava no zero, tinha que fazer tudo de novo, porque o Khmer Vermelho destruiu tudo. Não tinha dinheiro para isso. Então o mundo inteiro teve uma grande comoção quando ficou sabendo disso, e o mundo inteiro fez uma campanha para ajudar o Camboja. Então, por exemplo, em 79, tinha 12 anos, um monte de artistas ingleses, eles se reuniram para fazer concertos para o povo do Camboja. Kampucheia em inglês, tá? Então, bandas que foram, acho que você conheceu um ou outro, né? Então, por exemplo, foi o Paul McCartney, foi o The Who, foi o Queen, tá? Foi o The Clash, Banda Punk, os Pretenders, Rockpile, né? Então um monte de banda se reuniu, fez acho que 3 dias shows em Londres. Todo o dinheiro arrecadado foi para ajudar o povo do Camboja. Esse é o disco, virou um disco duplo, né? Olha aí, todo mundo se apresentando. Aqui você vê o Paul McCartney, aqui o Pete Townshend, que é do The Who, né? Não sei se vocês conhecem quem está aqui, tá? Eu conheço todos, né? E uma coisa que chamou muita atenção na época é que o Robert Plant, para quem não sabe, era o vocalista do Led Zeppelin. Não conhece o Led Zeppelin? Dá um tiro na cabeça. O Robert Plant, o Led Zeppelin tinha parado 3 anos para ter um monte de tragédia com o grupo, tudo. O Robert Plant, ele até saiu de onde ele estava escondido, botando a cabeça em lugar no lugar. Ele fez apresentações aqui. Ele falou, a minha presença vai atrair mais dinheiro para ajudar o povo, né? E todo mundo, olha, o Robert Plant, o cara voltou, não sei o que, tá? E daí, para você ver, para ajudar com a presença dele, esses grandes artistas dinheiro para mandar para o Camboja, tá? Mesmo com toda essa ajuda, o Camboja até hoje não se recuperou, tá? Agora, professor, e o Pol Pot? O Pol Pot fugiu. Os caras da ONU não conseguiram pegar o Pol Pot. Ele fugiu, sumiu, escafedeu-se. Cadê o Pol Pot? Só descobriram 19 anos depois.
Só em 98, gente, em 98 eu era meu terceiro ano aqui no luterano. Eu estava lá aqui já há 3 anos, tá? Eu lembro direitinho disso aqui. Descobriram o paradeiro do Pol Pot. Assim como todo líder assassino genocida, Stalin, Hitler, Fidel Castro, ele não pagou pelos crimes dele. Ele matou, ele fez um genocídio, na loucura dele, ele matou 1/3 da população do país. O país tinha 6 milhões de habitantes, ele matou 2 milhões. 2 milhões é muito pouco, o Hitler matou 60. Acontece que proporcionalmente ninguém matou mais do que esse cara. Ele matou 1/3 da população do país. Se o Hitler fosse matar 1/3 da população da Europa, que foi o que ele invadiu, né? O Hitler, em vez de ter matado 60 milhões, ele teria matado tipo 300 milhões, tá? Então, esse cara, proporcionalmente, ele foi o maior genocida de todos. Ele matou 1/3 da população. Como é que ele conseguiu escapar? Só em 98 ficaram sabendo, tá? Ele ficou 19 anos escondido na selva entre o Camboja e a Tailândia, parece a Amazônia, tá? Ele com 2 amigos do Khmer Vermelho que eram leais robôs para ele, né? Eles ficaram os 3 escondidos na selva sem botar o pé para fora, porque se eles saíssem ia ser presos, né? Imagina ficar 19 anos na selva. Eles comiam frutos, matavam algum animal, comiam o animal, tá? Comia raízes, não faziam barba, não cortavam o cabelo. E imagina 19 anos na selva. O corpo ficou tudo cheio de craca, tudo peludo, tudo sujo, pareciam 3 macacos, tá? Mas ficaram lá escondidos, 19 anos. Acontece que ele já estava velho e ele começou a ter dores insuportáveis, tá? Ele tinha câncer. E daí, os 2 amigos fiéis dele falaram: ó, coitado, ele está sofrendo demais. Esse homem é maravilhoso demais para sofrer assim. Daí, um amigo ficou na selva cuidando dele e o outro saiu da selva, foi no vilarejo para pedir ajuda. Porque ele estava, imagina, câncer, ele estava com dores insuportáveis, tá? E daí pensou, talvez não reconheçam a gente, né? Daí foi lá, pediu ajuda, os camponeses foram lá na selva, pegaram o Pol Pot, que não estava assim, você está vendo assim, ele depois que cortaram o cabelo, barbearam ele e tudo, deram um banho, né? Parecia um homem macaco, né? E daí alguém falou, esse cara parece o Pol Pot. Será que esse cara é o Pol Pot, né? Alguém pegou, tirou uma foto, mandou lá para a cidade e falou, prende ele que é o Pol Pot, sim, é o Pol Pot. Então, ele ficou recebendo os primeiros socorros num barraco mesmo, tá? Numa cabana na roça. Enquanto isso, o pessoal da cidade foi lá para prender para ver se era ele. Não deu tempo. Deram um banho nele, trataram dele, mas ele estava tão mal que em 2, 3 dias ele morreu. Quando chegou o pessoal da cidade, da polícia, do governo, para ver se era ele já estava morto, ó, mortinho, ó. Vou tratar o algodão no nariz, tá? Ele estava mortinho da Silva, tá? E daí foram ver, ixi, esse cadáver, esse corpo é o Pol Pot, era ele mesmo, tá? Então o cara ficou 19 anos escondido, tudo bem, sofreu um pouco com câncer, mas não pagou pelos crimes contra a humanidade. Aqui o jornal do mundo todo, né? Contra não, porque lá no interior do Camboja não tem como enterrar as pessoas. E eles são budistas, eles queimam. Então, ó, queimado como lixo velho, tá? Queimado como lixo, entulho velho. Então você vê a foto aqui, colocaram o corpo dele num entulho com um monte de... no entulho, uma fogueira cheia de madeira, de pneu, tudo, e incineraram o corpo dele. Então esse cara que foi tão poderoso foi queimado que nem lixo velho, né? Mas não pagou pelos crimes, tá? Se existe justiça no universo, esse cara tá queimando no inferno, tá? E o Camboja, gente, até hoje não voltou ao normal. É um país muito pobre.
teve que fazer um grande mutirão internacional de engenheiros para reconstruir o país, e médicos para tratar do povo, professores para ensinar o povo a ler e escrever, tá? E isso, passado mais de 40 anos depois, o estrago que ele fez ainda não foi contornado, tá? Onde era a prisão, onde os inimigos do comunismo perfeito, eles eram presos, torturados e fuzilados, virou um tal do Museu do Holocausto Cambojano. Porque o que o Pol Pot e o Khmer Vermelho fizeram no Camboja foi um tipo de holocausto, tá? E até um tempo atrás eu falava, pessoal, aprende isso aqui para você conhecer e nunca mais deixar essa coisa acontecer. A gente pensa que desgraça não acontece, vira e mexe, a desgraça volta. O ser humano não aprende mesmo, tá? Tudo bem, pessoal? Deixa eu acender a luz. Então é isso. Com o Camboja, eu acabo aquela sessão, aquela aula, as aulas de explicar o socialismo no mundo, tá? Eu vou agora na próxima aula, que eu vou gravar já agora, eu já vou falar quando o socialismo no mundo começou a desaparecer, tá? Tudo bem, pessoal? Dia da aula, dia dos roteiros mais pra frente, tá? Será que eu consegui falar menos nessa aula? Vou ver o tempo, tá? Tomara ter dado uma meia hora. Deixa eu ver. Opa, 36, não tá tão ruim não. Falou, pessoal. Opa, até a próxima. Tchau.